Então, boa noite a todos. Vamos seguir com a nossa disciplina de computação forense, também conhecida pelo nome menos legal, menos divertido de tópicos especiais em informática 2. Já me falaram que deu um perrengue aí na matrícula, tal, vamos tentar resolver aí, mas vamos ver. Sim, vaga tem, o restante, no que depender de mim, a gente resolve. Cabendo aqui, aí no final da aula eu vou fazer a chamada e dar o nome de quem não está matriculado, só para eu manter o registro de que está vindo e tal, para depois não ter migués desnecessários. Então, o que nós vamos ver hoje? Equipes de investigação e cadeia de custódia. Nós vamos ver, primeiro, nas equipes de investigação, que papéis existem dentro de uma equipe de investigação, o que cada um faz de forma geral, e o que é cadeia de custódia, que é algo que vai ser feito e que vai passar por todos os papéis dentro da equipe de investigação, tá? Para a gente começar a entender, primeiro, para que serve essa cadeia de custódia e como que ela é feita, tá? E até onde ela consegue de fato garantir o que ela tenta garantir. Quais são os passos, de forma geral, de uma investigação? Primeiro, um crime foi cometido. Alguém tem que ir lá para ver o que aconteceu. Se um crime aconteceu mesmo, que rastro que foi deixado para trás, que evidência que pode ter ali. E, assim, o que precisa ser visto não é só confirmar se foi feito, se não foi feito, se houve um crime, não houve um crime. Claro, isso faz parte, mas não é só isso, não termina aí. Além de saber que crime foi cometido, quem cometeu o crime, contra quem o crime foi cometido, todos os outros detalhes que envolvem o crime também são necessários. Tipo, como, por quê, de que maneira. Sim, os detalhes do que aconteceu, porque isso pode ser necessário para provar que quem cometeu o crime foi a pessoa A e não a pessoa B. Tá? Detalhezinhos que, no momento, podem não parecer necessários, mas lá na frente, com o decorrer da investigação, ou no tribunal, com uma alegação ou outra do réu, pode ser necessário que aquele detalhe que parecia despretensioso seja levado à tona para provar ou desprovar uma alegação. Lembra que quem acusa tem obrigação de provar? Então, a investigação, num primeiro momento, vai servir ao acusador, à polícia, ao Ministério Público, à promotoria, que vai ser usado como respaldo para comprovar o que ele pretende levar a juízo. Falar assim, essa pessoa cometeu esse crime desse jeito, pegou tal arma, foi ali, fez tal coisa. E todas essas informações coletadas lá quando se vai à cena do crime, podem embasar isso daí. Então tem alguém ou um conjunto de pessoas, alguém que vai à cena do crime para coletar essas evidências. Tudo que se acha, naquele momento se acha útil para que no futuro se prove o que a investigação apontar que aconteceu. Mas aí, para que eu vou precisar coletar essas evidências? Para levar num laboratório, que é aí onde a perícia vai ser feita por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então lá, pessoas com conhecimento técnico para entender as informações contidas naquela evidência vão estudar, fazer testes, verificar o que tem ali naquela evidência para escrever um relatório descrevendo que informação está ali e o que aquela informação representa, significa e pode ser útil dentro da investigação. Aqui que está o perito. E, posteriormente, tem o que vai ser feito com essa informação. Eu vou prender alguém, eu vou apresentar a acusação contra essa pessoa, eu vou declarar essa pessoa suspeita. O que vai ser feito com isso? Aí tem outro papel, outra pessoa ou grupo de pessoas que vai fazer isso. Então, cada pessoa que está fazendo cada uma dessas atividades, ela desempenha
um papel ou alguns papéis, que são os membros típicos de 3 equipes. Primeiro, a equipe que vai à cena do crime coletar a evidência, a gente pode chamar de agente de busca, né, que é o policial ou o profissional que vai à cena do crime, vasculhar a cena do crime para achar o que tem de importante. Em inglês, eles chamam de first responders, que é o primeiro profissional que vai responder ao boletim de ocorrência, a declaração de que houve um crime. É a pessoa que vai lá, que vai dar a primeira resposta. Seria como se fosse dar os primeiros socorros, só que a gente não está ali necessariamente para prestar socorro à vítima, e sim às evidências. A gente está ali para socorrer as evidências, proteger, coletar, alguns daqueles detalhes que nós vimos na aula passada. Depois, as evidências foram coletadas e estão protegidas. Aí, no laboratório, entra o perito, que em inglês é o expert witness, é a testemunha especializada. Porque ele vai funcionar como uma testemunha. Uma testemunha que vai testemunhar sobre o que ela sabe do crime, mas pela característica dele, por ser um expert e não uma testemunha comum, ele tem informação sobre o crime sem necessariamente ter estado na cena do crime na hora que o crime cometeu. Ele está olhando para a evidência e a evidência está contando para o expert o que aconteceu na cena do crime, porque a evidência estava no momento do crime. O expert serve como um tradutor do que a evidência está contando para ele. Então ele vai estar num laboratório, fazer os testes, exames que ele acha necessário dentro da área de conhecimento dele, para que a evidência conte para ele o que aconteceu no momento do crime. E por último, o investigador, que é o cara que vai decidir o que vai ser feito à medida que as informações sobre o crime, a investigação, as evidências forem chegando. Está apontando que pode ter sido tal pessoa. Então vai lá e investiga tal pessoa. Pede um mandado judicial para fazer uma busca na residência dela. Ele que vai tomar essas decisões. Tá? Então, esses 3 perfis gerais podem acontecer dentro das equipes de uma investigação. Então, indo aos poucos, o agente de busca, que é o first responder, aquele cara que vai lá na cena do crime, o que ele vai ter que fazer de forma geral? Primeiro, ele é quem vai na cena do crime. Então, ele tem que saber lidar com coisas que podem aparecer na cena do crime. Certo? Para que ele vai lá? Para buscar evidência. Então, ele vai ter que saber como procurar evidência. O que identificar como sendo uma potencial evidência. Aí começa a ter diferença. Dependendo do tipo de crime ou do tipo de evidência, um agente desse pode ter mais familiaridade com uma coisa ou com outra. Um cara que é, sei lá, do IML, ele vai lá para fazer a perícia no corpo. Não necessariamente ele tem familiaridade para fazer uma busca com evidência eletrônica. Porque, sim, são serviços totalmente diferentes. Existem profissionais que são generalistas, né, que vão saber o que fazer mais ou menos com qualquer tipo de cena de crime, e alguns profissionais que são especializados. O cara sabe como se portar, o que fazer numa cena de crime que envolvem dispositivos de computador, dispositivos digitais. Mas quando é uma cena de assassinato, que tem corpos espalhados por todo lado, ele pode falar assim, tá, o que eu faço aqui? Tem algum computador, algum celular aí para mim? Eu faço, mas com esse daqui, o que eu faço? Eu posso encostar? Não posso encostar? Onde eu piso? Onde eu não piso? Onde eu olho? Onde eu não olho? Então, existem especializações dentro disso daqui ainda. Para que ele vai buscar a evidência? No slide da aula passada ou retrasada, né, eu detalhei um pouquinho como que é as etapas da investigação. Ele vai buscar para apreender a evidência. Ele vai olhar, identificou, isso daqui pode ser uma evidência. Para quê? Para pegar aquilo e guardar
para ser analisado lá pelo perito na próxima etapa da investigação. Principalmente, ele vai buscar e aprender a evidência, mas com principal foco em preservar a evidência. Porque se ele não quisesse preservar a evidência, ele poderia largar a evidência lá. A evidência já está ali. Tá bom, quando eu precisar, eu venho e busco. Só que o tempo, né, a ação dos elementos, outras pessoas podem ir lá e danificar, intencionalmente ou não, danificar a evidência. Ele não quer que isso aconteça. Então, o que se faz? Pega a evidência e preserva para que ela se mantenha inalterada pelo máximo de tempo possível, até o momento em que o perito vai fazer a análise nela. E, importantíssimo, pelo menos para a aula de hoje, iniciar a cadeia de custódia. É aqui o agente de busca que dá início na cadeia de custódia. Um erro no trabalho dele aqui na hora de iniciar a cadeia de custódia pode atrapalhar e prejudicar toda a cadeia de custódia que tem um papel a fazer no processo de manter a autenticidade da evidência. E se o juiz achar que a evidência não está autêntica, ele pode descartar a evidência e o nosso trabalho ser jogado no lixo. E isso se traduzir em um possível criminoso ser solto porque a evidência foi descartada. Porque foi mal coletada, a cadeia de custódia não foi feita direito, coisas desse tipo. Segundo papel, o expert, ou o perito. Ele vai fazer o quê? Vai receber a evidência. Receber de quem? O agente de busca coletor vai entregar para o perito. Então, ele recebe a evidência, depois de coletada. Ah, professor, então o perito não vai na cena do crime? Depende. Uma mesma pessoa pode fazer os dois papéis. Porque a denúncia já veio com a informação de que era um crime de informática, aí o policial não se sente preparado para fazer o serviço de agente de busca com elementos de informática, ele pode solicitar que o laboratório mande um perito junto com a equipe de busca para o perito fazer a busca e coletar as evidências de forma correta. Pode acontecer. Mas, de forma geral, de forma didática aqui, é um grupo de pessoas que faz o papel do agente de busca e outro grupo de pessoas que faz o perito. Esporadicamente, uma pessoa pode estar nos dois grupos. Tá? Então, ele vai receber a evidência. Recebeu a evidência. Para que ele vai receber? Para analisar a evidência. Para tentar extrair informações dela sobre como o crime foi cometido. Quem cometeu, onde cometeu, para que cometeu. Se mudar de mãos, assina. Se não mudar de mãos, não. Tá? A cadeia de custódia tem que ser registrada toda vez que muda de mão, ou eles, em alguns casos específicos, quando ele altera alguma coisa por necessidade da análise, alguma coisa alterado, aí ele tem que assinar de novo para registrar a alteração que foi feita na evidência, para que isso seja mostrado ao final em tribunal. Então, mudança de posse, né, de custódia, né, de quem está responsável pela evidência, tem que ser registrado na cadeia de custódia. Alteração na evidência tem que ser registrado na cadeia de custódia. Ele assina, entrega para o oficial que é responsável pelo transporte, ele assina, aí depois vai para o laboratório, calha de cair na mão do perito que estava lá, aí ele vai e assina de volta. O manual, sim, um manual que não existe, um manual, mas a prática mundial, se tivesse escrita num manual, seria isso. Mudou de mão, você assina. No ideal, seria que a evidência nunca saísse do seu campo de visão, enquanto você é o cara que está assinando aquilo. Então, se eu assinei a evidência, ela nunca vai sair do meu campo de visão. Só quando eu passar a evidência para você, você assinou, aí ela saiu do meu campo de visão e vai estar no seu. Você nunca deixa ela sair do seu campo de visão. Porque você é o responsável por aquilo para todos os efeitos. Então, esse deveria ser o nível de responsabilidade com o qual se lida com a evidência. A prática é um pouco mais complicada do que isso daí, mas deveria ser assim. Tanto que, num laboratório de perícia, espera-se que tenha um cofre onde as evidências fiquem trancadas. Por quê?
O teste, o exame da perícia pode demorar dias, semanas. Como que eu vou fazer para aquilo não sair do meu campo de visão enquanto aquilo está assinado por mim? Eu vou levar aquilo para casa, botar debaixo do meu travesseiro? Vou dormir com a evidência? Não, não posso. O que eu faço? Eu tranco dentro de um cofre que fica dentro do laboratório. E que assim, espera-se que só eu ou só a equipe de peritos que trabalha naquele laboratório tenha acesso àquele cofre. Eu recebi a evidência, sei lá, na porta do laboratório, ou no lugar onde eles entregam a evidência, lá uma salinha específica para aquilo. Beleza. Entrei no laboratório. Ah, não, eu vou terminar a perícia do outro negócio que eu estava fazendo antes de eu começar esse. Pega esse, tranca dentro do cofre, vai terminar a perícia que você estava fazendo antes de receber aquela. Terminou? Pega a que você estava fazendo, bota no cofre, pega essa e tira do cofre e vai trabalhar nela. Chegou o final do dia, sei lá, hora do almoço, pausa para o PIPS, evidência dentro do cofre, tranca, no outro dia, blá, blá, volta, tira e continua trabalhando. Não deixa a evidência dando sopa em cima da mesa. Seria o equivalente de, sim, não saiu do meu campo de visão. Eu sei exatamente onde a evidência está a todo momento. Sim, a cópia é para evitar problemas. Né? Sim, na prática de evidência digital, primeira coisa que a gente vai fazer quando começar a trabalhar é fazer as cópias. A evidência original espera-se que não saia do cofre em momento nenhum durante a investigação, só saia para ir para o tribunal, quando for ser apresentado. E a cópia, eu vou lidar com ela. Mas a cópia retorna para o cofre ao final da perícia. Eu vou lidar com essa seriedade com a cópia. Eu vou identificar, de alguma forma não destrutiva, quem é o original, quem é a cópia, fica tudo guardadinho lá, e trato com essa seriedade com a cópia. Espera-se. Para evitar danos à cópia, para evitar que alguém altere intencionalmente algo na cópia e eu trace as minhas conclusões baseado em algo alterado intencionalmente. Então vocês já sabem tudo isso, porque o CSI já mostra isso tudo. Não sei o que vocês estão fazendo aqui, vocês são formados em CSI. Então vão analisar a evidência, emitir um laudo sobre as evidências. Todas as suas conclusões, tudo que você descobriu analisando a evidência, você vai escrever num papelzinho que vai ser entregue no tribunal. E você vai ter que, se demandado, defender o que você escreveu ali naquele papel. Então, se você vasculhou, achou isso, achou aquilo, achou o outro, você vai... O outro lado, a contraparte, pode pedir que você... Como que você achou isso? Por que você acha que isso significa isso? Porque ele pode tentar desmerecer a sua conclusão, o seu trabalho, ou você, como pessoa, para descartar a evidência. Se o juiz achar que a evidência não tem credibilidade, ele pode descartar a evidência. E o que pode fazer é perder a credibilidade? A técnica que eu utilizei não é confiável. O software que eu usei não é confiável. A forma como aquilo foi coletado não é confiável. Ou eu não sou confiável. Aí, parte da estratégia de lado a lado pode ser atacar qualquer uma dessas coisas. Atacar a técnica que eu usei, a forma como eu tratei a evidência, a cadeia de custódia, por exemplo, que ela tem uma falha na cadeia de custódia. Então, será que essa evidência é a que eles falam que é? Ou o perito. Cara, esse perito, ele tem formação? Ele sabe o que ele está fazendo? Se você destruir a confiabilidade de qualquer uma dessas coisas, pode ser o suficiente para que o juiz descarte a evidência e pronto. Isso pode impossibilitar que se chegue ao culpado, sem a evidência coletada. Porque aquela evidência você não vai conseguir coletar de novo. Então, emitiu o laudo para evitar essa descredibilização do perito, do laudo, da conclusão. E ele é responsável por dar continuidade à cadeia de custódia. Ele recebeu a evidência, assinou a cadeia de custódia, fez o trabalho dele, vai devolver o negócio para o saquinho, assinar de novo e passar para alguém, que vai continuar, para o delegado, vai voltar para um... Se você trabalha num laboratório, ou num instituto, ou na polícia, e eles têm um local onde eles armazenam todas as evidências
aguardando um momento de levá-las para o tribunal, tem uma pessoa lá que é responsável por isso, que tem a chave do cofre, as coisas só entram e só saem com ela vai assinar, tipo, recebi, está no cofre, no almoxarifado, no, sei lá, da estação de polícia, e daqui não sai até o momento de ir para o tribunal. Beleza. Então dá continuidade a essa cadeia de custódia. Curiosidade. Eu vou falar isso com mais detalhes numa aula mais adiante, mas normalmente quando a gente coleta evidência, tipo um manual inexistente, né, mas o Manual Mundial de Perícia, diz que você pega a evidência e bota num saquinho lacrado, onde do lado de fora tem informações que podem dar início à cadeia de custódia e tal. Beleza. Para você analisar, você como perito, você vai ter que tirar aquele treco do saquinho, não vai? É inevitável. Você não consegue fazer a sua análise com o dispositivo preso dentro do saquinho. Então você vai romper o lacre, vai abrir o pacote de evidência, fazer a sua análise, põe ele de volta e lacra ele de novo. Qual é a técnica para lacrar ele de novo? Aí existem diversas. Você pode botar um lacre por cima da parte que você rompeu, você botar ele dentro de um outro pacotinho, né? O pacotinho original, a evidência, dentro de um pacotinho novo que dê continuidade à cadeia de custódia do antigo. Várias formas, porque aí você não está fingindo que o pacote não foi aberto. Você está demonstrando que ele foi aberto para fazer a perícia, tudo registrado, que aí lá no tribunal dá para você rastrear tudo isso e falar, não, está tudo ok. E o investigador, que ele vai supervisionar a investigação, ele que diz o que vai ser feito, vai lá fazer uma busca, vê quem é essa pessoa, vê os antecedentes criminais desse outro aqui, puxa a ficha da vítima, ele que decide isso. Tomar as decisões de direcionamento da investigação. Quem a gente vai investigar agora? Nosso suspeito é esse daqui, então investiga esse. Investiga o pai dele, investiga o irmão dele também. Nomear e prender os suspeitos. Ele que diz quem é e quem não é suspeito. E ele que emite ordem de prisão, caso seja necessário, dentro do escopo da investigação. Tipo, se tiver necessidade de um flagrante ou de uma prisão preventiva, ele que vai declarar isso. Lógico que em alguns desses casos ele precisa de autorização judicial. Então, ele, ao invés dele mandar, vai lá e prende, ele vai falar, vai lá no juiz e pede tal ordem de prisão. Recebendo a ordem de prisão autorizada pelo juiz, aí ele vai lá e prende. Mas ele que decide, ele que é o responsável por isso. E encaminhar a denúncia. No final, fiz toda a investigação, achei o que dava para achar, entendemos como que o crime foi cometido, quem é o responsável, qual era o motivo, como foi, tudo. Monta um documento gigante com todas essas informações e argumentando que essa pessoa seja processada pelo crime de tal, e isso é apresentado ao Ministério Público. Ele é o responsável. Normalmente, no Brasil, esse cara é um delegado da Polícia Civil. Ele que faz isso. Pode ser um delegado da Polícia Federal, mas um delegado. Ele é o responsável por isso. Os outros, os anteriores, são os agentes. Na Polícia Federal, eles têm isso separadinho, né? Tem o agente da Polícia Federal, tem o perito da Polícia Federal e tem o investigador, que é o delegado da Polícia Federal. Então, tem cada um separadinho. Eu falei brevemente numa aula, não sei se estava durante a aula ou se foi depois, mas existe uma ideia de que, eu acho que foi uma lei ou uma instrução normativa, algo do tipo, que falava que cada estado deveria ter não só a polícia militar e a polícia civil, deveria ter uma polícia científica também. Alguns estados fizeram, outros estão, cada um a seu tempo estão fazendo isso. Que aí seria a ideia de essa parte, os peritos ficariam debaixo de um guarda-chuva próprio, né? Que eles ficariam responsáveis pelas perícias sob a responsabilidade daquela região, daquele estado.
E qual é o tamanho dessas equipes, de cada uma delas? Então, tamanho da equipe de agente de busca, de perito e de investigador. Isso varia bastante, depende do tamanho da investigação. Às vezes uma investigaçãozinha vai ter uma equipe pequena. Uma força-tarefa gigante para fazer um monte de coisa vai ter uma equipe gigante. Tipicamente, mínimo e máximo. Qual que seria? Tamanho mínimo de uma equipe de busca. No mínimo 2. Mas, professor, mesmo que seja uma coisa bem pequenininha, sim, o ideal é que seja no mínimo 2. Para quê? Um servir de testemunha para o que o outro está fazendo. Sim, eu sei, sim, na prática é isso que acontece, né? Mas a boa prática seria isso. Porque aí, tipo, um está aqui, sim, estamos aqui vasculhando essa sala. Aí a gente chega aqui, tá bom, a sala é grande, você vasculha aquele lado, eu vasculho esse lado, e a gente se encontra aqui no meio, beleza. Quando eu cheguei, estou vasculhando, opa, colega, vem aqui por favor, eu acho que eu encontrei alguma coisa. Nesse momento, o meu outro agente de busca, que é o meu colega, vai servir de testemunha para o que eu acho que eu encontrei. Aí eu venho aqui e pego, tá vendo? Tal, não sei o quê. Ele serve de testemunha para o que eu encontrei. Porque senão, lá na frente, quando estiver no tribunal, é a minha palavra contra a palavra do réu. Isso pode ser o necessário para que o advogado de defesa tente descredibilizar a minha palavra perante o juiz. E se tiver outros elementos que junte-se a isso, pode ser o necessário para ele falar, esse agente falou que coletou isso, mas ele armou, ele plantou a evidência. Uma testemunha vai garantir? Garantir nada garante. Mas aumenta a chance de que o que eu estou declarando é verdade. Por isso, o ideal é que na equipe de busca tenha no mínimo 2 pessoas. Tá? Perito. Um perito é o suficiente, no mínimo. Por quê? Porque eu vou poder pegar a evidência, em último caso, se houver suspeita se o perito fez o serviço direito ou não, eu posso pegar a evidência e passar para outro perito para ele fazer. Um perito independente, um perito de fora daquele laboratório. Coletar a evidência não dá para assim, tá bom, calma aí, devolve a evidência lá, que eu vou chamar uma outra equipe de polícia para ir lá para coletar. Não dá, já foi. O que foi feito, foi feito. A perícia, não, dá para repetir. Não todas, eu sei. Mas, principalmente as nossas de computação, dá para repetir. Então, não é um problema. E investigador, no mínimo 1. Então, a menor equipe possível dentro desse contexto semi-ideal são 4 pessoas. 2 agentes de busca, um perito e um investigador, no mínimo. Que, por coincidência, é o tamanho de uma equipe do CSI. Já perceberam? 2 vão para a cena do crime, um fica perito e um é o cara que fica lá no escritório só dando bronca em todo mundo. Aí, talvez eles tenham assistido a minha aula antes de montar a série. Talvez. Ou talvez eu tenha copiado o meu slide do CSI. Nunca saberão. Nunca saberão. Tamanho máximo. Aí, tamanho máximo, cara, aí depende do orçamento só, né? Agente de busca, sei lá, 10 ou mais pessoas é possível. Se a cena do crime é enorme, tem muita coisa para ser processada, você pode ter mais de 10 pessoas trabalhando na cena do crime. Quanto mais pessoas na cena do crime, mais organização você tem que ter para o povo não começar a bater cabeça e fazer coisa errada, deixar a evidência para trás, danificar a evidência, manter a cadeia de custódia direitinho. Quanto maior é a loucura numa busca. Não acho que é mais simples, às vezes é bem mais difícil. Mas você estiver numa cena do crime enorme, com pouca gente, aí você demora séculos. Você vai ter controle, mas pode demorar dias ali. E quanto mais tempo você demorar, mais a evidência está exposta, pode ser perdida. Peritos. Aí pode ser 2, 3, mais peritos. Que aí, dependendo, você consegue
dividir os conjuntos de evidência entre mais peritos. Às vezes, se é uma evidência só, não tem como. Só um perito pode trabalhar nela. Mas se você coletou 10 evidências, beleza, você passa 5 para um perito, 5 para outro perito. Né? E assim por diante. E investigador, dá para ter mais de um? Dá. Você pode ter mais de um delegado trabalhando num caso. Aí que normalmente entram as forças-tarefa. Lógico que vai ter um investigador-chefe que, né, decide, que é o responsável pelo todo, mas pode ter outros investigadores que, assim, você vai investigar essa linha aqui, você vai investigar essa outra linha, e cada investigador está ali e tem um investigador-chefe. Sim. Aí cada grupo, cada investigação vai organizar como que vai ser trabalhado. Então eu posso ter uma equipe de 4 pessoas, estilo CSI, ou uma equipe de mais de 20 pessoas. Estilo Lava Jato. Que era uma equipe, sim, gigante. Quantas etapas teve? Teve Lava Jato aqui, Lava Jato ali, Lava Jato lá. Então, assim, enorme. Enorme tanto em quantidade de pessoa, em tempo de execução, sei lá, tamanho dos processos gerados. Sim. Ou você pode ter uma investigação pequenininha de uma polícia aqui em Alegre de um crime que foi cometido de um cara que invadiu o site da empresa para falar mal dela. Você vai lá, pega um computador da pessoa, investiga uma pessoa, tá? 4 pessoas conseguem resolver isso. E também, a gente tem que levar em consideração que quem está sempre, às vezes não em tempo integral, mas sempre responsável pela investigação, é um investigador. Desde o momento em que a investigação começou, até quando ela terminou, até quando ela foi entregue à denúncia. O investigador é responsável por ela esse tempo todo. O agente de busca, ele é responsável por ali, na busca, durante a busca, ele é responsável. O perito é responsável durante a perícia. E esses 2 caras, na hipótese deles serem chamados ao tribunal para dar testemunho do que eles fizeram nesses momentos. Então, sei lá, está fazendo a busca, eu tenho 2 agentes de busca buscando ali. Acabou a busca, esses agentes de busca vão fazer outro trabalho, vão fazer uma outra busca de uma outra investigação. Esse perito, enquanto o agente está buscando, o perito está fazendo a perícia de uma outra investigação. Então, essas pessoas, sim, essas 4 pessoas estão trabalhando o tempo todo para essa investigação? Não. Eles vão estar trabalhando em várias investigações que estejam em curso naquela delegacia, naquela polícia. Só no CSI, que o perito, apareceu um caso, ele estava à toa, esperando o caso, né, esperando o diretor mandar ação, estava ali esperando, aí não tinha mais nada para fazer, faz aquilo, acabou, eba, vamos sair para tomar cerveja. É só lá mesmo. É só no CSI. Como eu disse na primeira aula, nem tudo que aparece no CSI é verdade, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer, está sempre de olho na evidência. A gente não pode fazer que nem o Superman e o Batman aqui, que estão na dúvida, ela está com você? Eu pensei que ela estivesse com você. Não, não pode acontecer isso com a evidência. A todo momento, tem que se saber quem é o responsável pela evidência. Tá? E como que se garante isso? A técnica que eu acredito que seja mais aceita e mais confiável para fazer isso é a cadeia de custódia. Porque a cadeia de custódia vai acompanhar todo o caminho que a evidência fizer. Qual é esse caminho, tipicamente? Lá na busca, o agente de busca vai coletar a evidência. Quando ela for transportada, a cadeia de custódia vai junto. Ela chega em algum momento ao laboratório para ser periciada. Vai ser periciada, a cadeia de custódia está junto. Isso vai ser entregue ao investigador para ele tomar as decisões, a cadeia de custódia vai junto. Até o momento que isso chega ao tribunal. A cadeia de custódia vai junto. A cadeia de custódia é um documento ou uma série de documentos que acompanha a evidência desde o momento que ela foi coletada até o momento que ela não tiver mais função na investigação ou no processo. Terminou, a pessoa foi condenada ou inocentada,
tá bom, o processo foi acabado, foi terminado. Beleza. Então, arquivou o processo? As evidências, em algum dos atos lá, o juiz vai falar que as evidências sejam descartadas, devolvidas. Aí sim, aí a cadeia de custódia não tem mais função. Aí acabou a cadeia de custódia. Cadeia de custódia é um conceito que é bem comum no exterior, nesse processo, e no Brasil ela está começando a chegar, né? Eu vi menção a ela em alguns momentos durante a Lava Jato, inclusive. Que, mencionando a cadeia de custódia, foi uma das primeiras vezes que eu vi no Brasil. Mas, quem sabe, em um momento futuro aí, ela se tornará a norma. Qual é o objetivo da cadeia de custódia? Primeiro, respaldar a solidez forense. Lembram daqueles princípios da evidência digital que eu coloquei numa das aulas iniciais? O que é a solidez forense? É garantir que a evidência se mantém inalterada do início, quando ela é coletada, até ser apresentada no tribunal. A cadeia de custódia vai respaldar isso. Porque ela, como vai acompanhar, ela vai garantir que não houve alteração fora do mínimo esperado. Garantir a autenticidade da evidência, garantir que aquela evidência apresentada no tribunal é a evidência que se alega ser, que eu não substituí. Porque uma coisa é eu alterar a evidência, sim, eu cheguei e falei, a gente aprendeu na casa dele este HD. Beleza. Só que aí eu pego o HD, que é o HD que estava na casa dele, e altero alguma coisa. Eu boto lá dentro informação que não estava. Isso eu estou violando a solidez. A autenticidade eu peguei o HD da casa dele. Só que eu peguei e troquei por um outro HD que tem coisas que incriminam ele. Aí eu não ataquei a solidez. Eu ataquei a autenticidade. Porque aquele HD não é autêntico, não é o HD que saiu da casa dele. São duas coisas próximas, mas diferentes. Dá respaldo à integridade da evidência, que é parte da solidez. Tá? De que eu não alterei, que é o que está ali sempre esteve ali, desde o início. E, por consequência, garantindo essas três coisas, fortalecer a repetibilidade dos resultados. Garantir que o resultado que eu obtive na minha análise, outro perito também vai obter se ele fizer a análise na mesma evidência. Que não é aquele negócio, eu tirei uma conclusão, mas se fosse ele que tivesse periciado, seria uma outra conclusão. Não pode ser assim. Sim, existe uma prática, assim, uma boa prática internacionalmente, que é, quando você fizer análise na evidência, você não usa apenas uma técnica, um software, um caminho. Você usa, no mínimo, 2 ferramentas, 2 softwares, 2 caminhos, 2 técnicas, e aquilo, a conclusão na qual você chega, você só coloca aquilo como conclusão se os 2 concordarem, se as 2 técnicas, os 2 caminhos, as 2 formas concordarem. Porque pode ter uma falha na técnica, uma falha no software. E você, ao confiar 100% nele, você pode dar uma conclusão errada. Então, aí é essa ideia da repetibilidade levada ao extremo. Tipo, eu não só vou aceitar que outra pessoa vai refazer o meu teste, eu refaço o meu teste. Só que eu não refaço idêntico. Então, eu mudo o software, mudo a técnica. O resultado foi o mesmo? Aí eu, como perito, vou ter confiança no meu relatório. E, por consequência, se eu for questionado no tribunal, eu vou transparecer essa segurança, porque eu fiz esse teste, mas o seu teste, e se o seu teste está errado? Eu fiz ele 2 vezes, um com essa técnica, outro com essa técnica, os 2 concordaram. Aumenta a segurança da minha análise. Garante? Não garante, mas nada é garantido. E, por fim, para ter registro e prestação de contas sobre a evidência. Garantir que a evidência, ninguém que não podia ter acesso à evidência teve. Ninguém alterou a evidência sem que ninguém tenha percebido. E
Se foi identificado que alguém alterou a evidência, essa pessoa ser culpabilizada. Então, às vezes, o fato da pessoa saber que se ela alterar aquilo, ela vai ser processada, a impede de alterar aquilo. A cadeia de custódia é o documento que garante a autenticidade, solidez forense, integridade da evidência. Se você perder a cadeia de custódia, é quase como se você tivesse perdido a evidência. Por isso que elas têm que caminhar juntas. Você perdeu uma, é como se você tivesse perdido as duas. É aquela ideia, eu comprei, sei lá, algo caro. Comprei um carro. E ele deu defeito. Eu vou na fábrica para acionar minha garantia. Mas eu perdi a nota fiscal. É como se você tivesse perdido o seu carro. Né? Lógico que o Brasil ele, né, é um pouco mais flexível do que talvez deveria ou desejaríamos. E às vezes a pessoa dá um jeito, mas não. Tipo, você perdeu a cadeia de custódia, é como se você tivesse perdido a evidência. As duas coisas têm que andar juntinhas. Por isso que algumas práticas é que o saquinho onde está a evidência já contém a cadeia de custódia. Para você perder a cadeia de custódia, você tem que perder a evidência junto. Aí pronto, você não vai sofrer desse mal. Perdi só a cadeia de custódia, mas a evidência ficou para trás. Cara, por quê? Perde as duas logo, né? Interessante, bom raciocínio. Tipo, se eu perdi só a evidência e a cadeia de custódia ficou para trás, na cadeia de custódia está registrado quem foi o último responsável e a gente vai em cima dele. Sim. Mas aí talvez a pessoa que é a culpada pela perda, sim, sumiu a evidência. Eu acho que sumiu a cadeia de custódia junto. O problema é quando a evidência é perdida e a pessoa não se dá conta. Porque, sim, quando a evidência é digital, como que você vai perceber que a evidência foi perdida, né? Quando a evidência é física, sim. Mas, sim, tem essa questão. Como que se faz o início da cadeia de custódia? O que vai ter que ter ali? Primeiro, dados, né? Porque são documentos. A cadeia de custódia é uma cadeia de documentos que acompanha quem está com a custódia da evidência. A custódia é ser responsável por ela. Então, tem que ter uma identificação da investigação, qual é o caso, dados que identifiquem essa investigação, porque a evidência é uma evidência daquela investigação. Um código de identificação numérico, alfanumérico, porque podem ter muitas evidências, você tem que identificar, é o HD, qual HD? Tem 217 HDs. Putz, é um HD prateado, escrito Samsung. Não, faz um código. Data e hora da apreensão, importantíssimo. Esse é o tipo de informação que vai ser levado ao tribunal e que o juiz vai querer conferir. E que isso pode... Sim, se o advogado de defesa souber fazer o serviço dele, uma inconsistência nesse tipo de informação pode descredibilizar toda a sua evidência e, por consequência, a sua investigação. A gente que apreendeu, quem foi a pessoa que estava lá e apreendeu, local da apreensão, descrição detalhada da evidência e assinatura do agente. A descrição detalhada é importante também para a gente manter a integridade da evidência, garantir que o que a gente está falando que é o que está ali. Imagina que a descrição está de uma coisa e dentro do saquinho está uma coisa diferente. Foi-se, né? A sua evidência perdeu a credibilidade. Por exemplo, seria um caso de você perdeu a evidência e não percebeu. Tipo, tinha um HD, a pessoa arrancou o HD e botou um outro no lugar, e ele é diferente. Só que quando você está olhando, você não percebeu todos os detalhes, só percebeu que era diferente muito tempo depois. Aí o mal já foi feito. Sim, por isso que é importante, às vezes, dependendo da investigação, você escolher bem quem vai à cena do crime, para ele saber manipular a evidência, desde detalhes como esse, saber descrever bem a evidência que ele está aprendendo, até outras questões que um pouco mais na frente nós vamos ver de como manipular evidências digitais, que é a área de nosso interesse. Né? Porque às vezes o cara acha que assim, não, isso daqui é um pendrive e é um adaptador, não é um pendrive.
né? Detalhes assim, que na área de computação é bem comum, se a pessoa não conhece o equipamento. Exemplos. Pode ser um documentinho, a cadeia de custódia, um documentinho que pode estar anexado à evidência ou que vai junto, né, as duas coisas. Esse daqui é um formulário de cadeia de custódia que relata vestígios recolhidos no âmbito de situações de violência. Você vai fazer um exame de corpo de delito e tal, aí você começa a preencher a cadeia de custódia do que você coletou. Ah, coletou secreção, cabelo, tal. Você cria onde foi coletado, data, hora de foi coletado, número do protocolo, quem coletou, assinatura. E esse papel vai junto com a evidência. Ah, foi um frasquinho, vai esse papel e o frasquinho. Outro exemplo. Nossa, esse daqui não dá para enxergar nada. É uma cadeia de custódia, de forense e de controle, que aí tem os dados que vão ser preenchidos, aí é um formuláriozinho mais bonitinho. Então, cada laboratório vai ter a sua forma, o seu formulário, os seus campos, mas seguindo mais ou menos essa ideia de o que ele tem que ter. Como vai ser, exatamente qual, aí é cada um. Que eles vão desenvolver a partir da prática deles. Quando a gente manda para o tribunal, o que é cobrado, o que espera-se? Aí, com o tempo, eles podem achar, vamos botar mais essa informação. Beleza. Aí é a prática de cada um. Quando eu vou manipular a evidência, o que eu vou ter que ter cuidado? Transferência de custódia, aquilo que a gente falou um pouco mais no início da aula. Eu vou entregar, eu fui na cena do crime, peguei a evidência, vou passar para você, eu vou me preocupar com a transferência da custódia. Terminei, entrego para você, eu vou ver você preencher os seus dados na cadeia de custódia e assinar, que aí, beleza, agora está com você. Cuidado com a transferência. E o acesso para exame laboratorial, que foi aquilo que eu falei. Para eu fazer o exame, eu vou ter que abrir o saquinho, o pacotinho lacrado com a evidência, abro, tiro, faço meus exames, laboratório e tal, não sei o quê, boto no cofre, tiro do cofre, à noite, pausa para almoço e tal. Terminei, boto a evidência de novo, lacrada, na cadeia de custódia. Ah, como que a gente faz para lacrar? A prática de cada laboratório. Põe um pacotinho novo com um pacotinho antigo, a evidência e lacra, dá continuidade, ou tem um negocinho para lacrar o saco antigo mesmo. E na hora de armazenar, cofrezinho sempre que não tiver sobre os nossos olhos. Terminou a minha perícia, tem o cofre geral da estação, da polícia, vai para lá todas as evidências até ir para o tribunal. Isso tudo é para garantir que nada altere a evidência que não seja algo sob o nosso controle. A gente sabe a todo momento onde estava a evidência, quem estava responsável por aquela evidência em cada um dos momentos. Se alguém fez merda, ele vai ser culpabilizado. Aí todo mundo vai ficar, opa, se alguém for fazer merda, não vai ser eu. E pronto. É a ideia. Porque se alguma alteração for feita, um outro perito que faça a análise naquela evidência vai identificar, opa, algo foi alterado aqui, tal dia, tal hora, quem estava responsável por isso nesse momento, pronto. Descredibiliza a evidência e levanta suspeita sobre uma pessoa, segundo a cadeia de custódia. Aí abre-se um processo para investigar se a pessoa fez aquilo de propósito, sem querer. A pessoa pode responder a um processo criminal, dependendo se for constatado que é de propósito, pode ter uma sanção administrativa, se foi sem querer, fez o negócio de forma descuidada, perdeu o emprego, várias coisas. Manipulação de evidência. Como que eu vou manipular a evidência? Eu tenho que tomar todo o cuidado possível para eu manipular a evidência sem contaminar. Aqui tem uma imagem com o que seria uma boa prática. Você vai ter dentro da equipe de busca, aí aqui, isso daqui dá para fazer quando são equipes maiores. Claro, né? Quando a equipe são de 2, não dá para fazer. Mas quando a equipe é maior, vai ter o oficial de custódia na sua equipe. Uma pessoa que vai ficar responsável
por guardar todas as evidências coletadas naquela investigação, naquele dia, naquela cena do crime, e vai ficar responsável por todas as evidências encontradas até o momento de entregar no laboratório de perícia. Então, tem, 5 policiais buscando a cena do crime. Cada um achou uma certa quantidade de evidência. Todos vão para o oficial de custódia, entregam lá, eles vão dar início à cadeia de custódia, vão registrar lá onde eles acharam, o que eles acharam, todos os detalhes, entrega tudo para o oficial de custódia, que recebe da transferência de custódia, fica sob responsabilidade dele, isso é transportado para o laboratório, para a delegacia, para onde for, e, essa daqui é uma evidência, é uma faca, isso vai para o laboratório X. Aqui tem um HD, isso vai para o laboratório Y. Tem uma arma de fogo, isso vai para o laboratório B. Aqui tem um HD, isso vai para o outro laboratório. Aí ele dá um encaminhamento, passa a custódia para cada um. Isso vai, para organizar. Lembra que eu falei que quando a equipe cresce um pouquinho mais, você tem que organizar um pouco melhor para não virar uma bagunça generalizada? É por aí. Sim, tem que ter. Novamente, esses cuidados vão existir dependendo da característica específica da evidência. Quando é uma arma de fogo, você vai tomar um cuidado para ver se ela está municiada, não está, se ela pode ter um disparo acidental ou não. Esse tipo de detalhe. Se não só o que está dentro da evidência, mas o que está por fora, ela tem DNA do lado de fora, ela tem impressão digital, então tomar todos os cuidados para não contaminar a evidência e não destruir, não danificar a evidência. Se a evidência for digital, existem cuidados parecidos. Eu cheguei lá, o computador está ligado. Como é que eu faço? O que eu faço? Vou lá, entro no Windows, desligar computador, espero ele desligar e depois... Existe toda uma boa prática para... Sim, eu tenho que evitar o máximo possível qualquer contaminação da minha evidência. Como eu faço isso? Aí depende da evidência. Se for uma arma de fogo, a prática é uma. Se for um computador, a prática é outra. Se for um CD, a prática é outra. Então, sim, tem que ter essa preocupação e o profissional com conhecimento específico de como lidar com aquele tipo de evidência tem que saber fazer o serviço dele. Então, aqui, nessa foto aqui, como é do FBI, eles estão de luvinha, tem equipe, tem um furgão específico onde vai ficar guardada a evidência, né? Tem as pessoas aqui, os agentes de busca, a oficial de custódia, tudo como está no manual. Porque FBI, eles tiraram foto, vai ver, eles botaram essa foto no manual, né? Só para mostrar, é assim que tem que ser, a gente faz direitinho. Quando ninguém está olhando, pode ser que seja um pouco diferente. Na hora de manipular a evidência, de fazer a transferência de custódia, nome e assinatura do antigo custodiante, nome e assinatura do novo custodiante. Assim, eu transferi para você a evidência. Vamos preencher meu nome, minha assinatura, seu nome, sua assinatura, data e hora em que eu transferi para você. Onde que nós estávamos quando essa transferência aconteceu? Eu vou verificar para ver se eu não comi mosca. A evidência é um HD, tantos giga, Samsung, tal. Confiro, é aqui mesmo. Você faz o mesmo. Você não assina se não conferir. E registrar a atividade efetuada sobre a evidência. Você vai verificar. O que você fez na evidência? Não, só peguei de lá e trouxe para cá. Beleza. Tá. Não, eu fiz análise, eu abri, eu fiz. Você, antes de receber, você vai conferir isso daqui. Para garantir que eu não empurrei uma besteira que eu fiz nas suas costas sem você se dar conta. Por isso que é importante essa informação estar lá e todos os envolvidos conferirem isso antes de assinar. É isso que acontece sempre na nossa prática? Quisera eu que fosse sempre assim. Mas qual é o objetivo dessa coisa toda? É aquilo que eu falei um pouco mais no início da aula. É garantir que, se uma falha acontecer, e falhas acontecem, intencionais ou não,
essa falha, primeiro, vai ser identificada. Se uma falha aconteceu, o objetivo não é que ninguém perceba. É muito pelo contrário. É que a gente perceba o quanto antes. E segundo, identificar quem é o responsável pela falha que aconteceu. Por quê? Porque a gente é malvado, a gente quer ferrar com a pessoa? Não, a gente quer que todo mundo perceba que ele é responsável pelo sucesso e pelo insucesso do que ele está fazendo. E com isso, ele tome mais cuidado. E ao fazer isso, a confiabilidade em tudo que foi feito sobe. Porque se aconteceu alguma falha, qualquer um que olhasse evidência, documentação, ia perceber. Então, se chegou no tribunal, ninguém achou falha nenhuma, cara, isso está confiável, então. É garantido que todas as falhas seriam identificadas pela cadeia de custódia? Não. Como eu disse, nada é garantido. Mas aumenta a confiança. Por isso que essas técnicas são utilizadas quando algo importante, como uma evidência, é anexado a um processo criminal, porque a boa ou má prática executada sobre essa evidência pode condenar uma pessoa injustamente, pode liberar uma pessoa injustamente. A evidência, sim, nesses filmes, o que eles estão mostrando ali seria o depósito de evidência da delegacia, do laboratório e tal. E tem uma pessoa que seria o oficial de custódia, mas a função dele na delegacia ou no laboratório é ser oficial de custódia de todas as evidências que estão ali dentro. As evidências chegam, entram ali, ele se torna responsável por tudo. Quando o perito vai periciar, vai ali, pega a evidência, põe no laboratório, pericia, devolve ali. Quando nos filmes chega lá o delegado, o policial, o cara, dá um migué, dá um perdido no oficial de custódia e pega a evidência, para quê? Para examinar, para identificar, para danificar alguma coisa. Se algum dos documentos mostrassem que isso aconteceu, aquela evidência perderia todo o valor. Quando aquela evidência fosse apresentada no tribunal, o juiz teria como obrigação descartar aquela evidência. Por quê? Porque o cara fez alguma coisa? Não necessariamente, mas porque quem pegou a evidência do depósito sem manter a cadeia de custódia pode ter feito. E o pode ter feito já destrói toda a credibilidade da evidência. Aí basta o advogado de defesa jogar essa dúvida. Você garante que a evidência tem solidez forense? Tem autenticidade? Tem integridade? Não, a gente não consegue garantir nada disso mais porque alguém, que a gente não sabe quem, não sabe como, não sabe quando, tirou a evidência, fez sabe-se lá o que com ela e depois devolveu. Aí a evidência, sim, você não consegue. É aquela história, tem um HD. Como que você garante que a informação que está nesse HD não foi alguém que botou depois, e sim que essa informação estava lá? Se você garantir a cadeia de custódia, você começa a confiar nisso. Se você não garantir, o advogado de defesa vai falar, o cara que pegou, não rastreou a alteração, isso tudo estava fora da cadeia de custódia, ele pode ter botado esse arquivo lá. E agora? O meu cliente vai ser preso e condenado por um arquivo que outra pessoa botou no HD dele depois que foi apreendido da casa dele? Pronto, você perde a credibilidade, o juiz vai ter obrigação de descartar a evidência, você não tem mais a prova. Então, a cadeia de custódia, o objetivo é aumentar a confiabilidade nessa evidência. Principalmente no nosso caso, em que as nossas evidências seriam, em sua maioria, evidências digitais, e por conta disso, é bem mais simples você alterar um arquivo, alterar uma informação, porque é tudo digital. Não é que nem, sei lá, um revólver, que para você alterar, você, sei lá, tem que dar uma martelada nele, você tem que raspar o número dele. A alteração numa evidência digital é bem mais sutil e talvez bem mais simples de ser feita. A gente só está tentando garantir que,
Se uma alteração for feita, nós vamos identificar que algo foi feito. Não é necessariamente impedir. A gente vai impedir no sentido de que, se a pessoa tentar alterar, a gente vai perceber e vai ter chance de achar quem foi o culpado por alterar. Ah, mas já alterou? Sim. Naquela ele já alterou, mas ele não vai ter uma chance de alterar de novo num outro caso no futuro, porque ele vai ser processado, vai ser preso, perder o emprego, sei lá o quê. Essa é a ideia. Garante? Não. Como eu disse, nada é garantido. Nos Estados Unidos, o parâmetro para condenar alguém não é a certeza, é dúvida razoável. Não sei se vocês já viram isso em seriados, em filmes. A pessoa é condenada se o júri ou o juiz consegue formar uma convicção sobre aquela pessoa sendo culpada pelo crime, além de uma dúvida razoável. Porque, sim, dúvida, sim, se fosse você tem dúvida? Sim, pode ter vindo um alienígena, abduziu o cara, botou o negócio, fez, devolveu o cara e nada. Essa dúvida é razoável? Talvez não seja razoável. Uma dúvida razoável seria algo que, assim, pode ter acontecido? Pode. É difícil? Mas é razoável? É uma dúvida que faz sentido a gente ter essa dúvida? Sim, então não posso condenar. Então, a função desses mecanismos não é garantir certeza, é garantir segurança acima de uma dúvida razoável. Então, se o advogado de defesa quer descredibilizar a minha evidência baseado numa hipótese de que alguém pegou a evidência e alterou depois que ela foi apreendida, só se ele demonstrar uma dúvida razoável. Ele falar assim, não, alienígenas usaram tecnologia extraterrestre para alterar os arquivos dentro do HD sem que ninguém percebesse. Não é uma dúvida razoável. Mas se ele falar, está aqui demonstrado que alguém pegou esta evidência sem registrar na cadeia de custódia. Daí em diante, qualquer dúvida que ele colocar é razoável. Se a pessoa pegou, enquanto estivesse sob controle dele, ele poderia fazer qualquer coisa. Ele levantou uma dúvida razoável de que o que está ali não é válido. Pronto. Às vezes isso é o suficiente. Então, certeza nunca teremos. As coisas, mas a ideia é que a gente tenha uma quantidade de elementos suficiente que concordem entre si, apontando que eu posso confiar. Tenho 5 elementos apontando que pode confiar e um que eu desconfio. Quem vai decidir se confia ou não confia? O juiz vai decidir isso. Assim, aí vai depender de qual elemento da cadeia de custódia ele está atacando. Então, isso daí é muito específico, que aí você vai ver, ele falou que... vou tentar dar um exemplo aqui, vamos ver se atende isso que você está falando. Com quem eu estudei essa parte, que era um cara que é ex-policial da Scotland Yard, na Inglaterra, e ele dava o curso lá na universidade, ele falava que, era bem comum, depois que ele saiu da Scotland Yard e foi trabalhar para o setor privado, que ele ia fazer investigação, aí ele ia lá e coletava um notebook. Coletava o notebook, fazia tudo, cadeia de custódia, empacotava, beleza. Levava para o laboratório. Chegava lá, o perito ia periciar o notebook, abria o notebook, ligava, abre o CD, né, a porta do CD, tem um CD lá dentro. O que ele faz? Aciona o agente de busca e fala, tinha um CD dentro do disco, do notebook, ou podia ser de um desktop também, né, que tem o drive, que você não gerou a cadeia de custódia dele. Aí ele fala, puta merda. O que faz? Foi uma falha. Isso pode levantar dúvidas sobre aquela evidência? Pode. O que ele
fazia nessa circunstância? Ele tentava iniciar a cadeia de custódia naquele momento, sim, e justificava por que não foi para tentar, sei lá, passar a garantia que dava para ele ter. Aí ele ia lá no laboratório, pegava o CD, gerava uma cadeia de custódia para ele, explicando o que aconteceu, vinculada à cadeia de custódia de antes e produzia. O advogado lá poderia levantar dúvida? Poderia. Quem vai decidir se a dúvida é suficiente ou não? O juiz. Na hora que ele vai decidir se ele aceita a evidência ou não. Por isso que era aquela coisa de, putz, um vacilozinho, eu não verifiquei se no CD, no drive de CD tinha um CD lá dentro. Isso pode descredibilizar a evidência que você achou, o CD. E vai que no CD tinha alguma informação crítica para a investigação. Sim, é o objetivo, ela existe para isso. Para garantir que tudo foi feito direitinho. Esse é o objetivo. Dá para eu fabricar a cadeia de custódia? Sim, é uma pergunta que eu achei até... Eu pensei nisso, mas normalmente tem tipo, eu posso fazer tudo, fiz tudo. No final eu volto e saio fazendo a cadeia de custódia? Sim, eu posso. Dá para fazer isso. Só que, para a gente fazer isso, todo mundo envolvido tem que concordar com isso. Se um não concordar, a brincadeira não funciona, porque vira um roteiro de filme, né? Se um não quiser dançar conforme a música, todo mundo sai do compasso. Aí, se esse um fizer uma denúncia, vai todo mundo para o xilindró. Além de violar a evidência, atrapalhar a investigação, é formação de quadrilha. Porque todo mundo combinou de fazer um negócio. Tipo assim, até esse povo todo ser condenado, o que essa pessoa que denunciou vai sofrer, não se sabe, né? Se a pessoa altera a evidência, ele pode fazer mais coisa ao ser denunciado. Mas a técnica, a ferramenta está aí, ela funciona quando bem utilizada e é esse o caminho. Tá? Então, sim, professor, mas é só um documento. Sim, mas a nossa justiça gira em torno de documentos, é registro. Principalmente porque manter a coerência entre todos esses registros é extremamente difícil. Se você for incoerente, alguém bate o olho, identifica a incoerência, questiona a validade daquilo e isso pode ser descredibilizado pela inconsistência no documento. Por isso que a gente tem que prestar atenção na hora que estiver controlando a cadeia de custódia. Existe na bibliografia alguns parâmetros que eu não sei se os juízes usam, mas que são parâmetros que podem ser considerados para avaliar o nível de certeza e o nível de confiabilidade em evidências, que eu já li em bibliografia. Aí eu não sei o quão prático e o quanto real isso é, mas pode ser isso, tipo... Porque, além disso, de falha na cadeia de custódia, pode ser incerteza oriunda da própria técnica que o perito utilizou, do software que ele utilizou, do software que é utilizado pelo suspeito. Tipo, ele estava utilizando o Windows e ele viu lá uma informação que fica no metadados do arquivo do Windows. O quão confiável é o metadados do arquivo no Windows? Tudo isso gera incerteza que, em última instância, o juiz vai ter que ponderar se a conclusão que o perito tomou, baseado naquela informação, se é aceitável ou não. Então, sim, é um amontoado de coisas que o juiz vai ter que ponderar, tipo, faz sentido ou não faz sentido. Mas ele tem que conhecer isso tudo? Não. Ele tem que conhecer o nível de certeza que tem que ter para ser aceitável. A acusação vai defender que aquilo é aceitável. A defesa vai atacar falando que não é aceitável. O perito de um lado vai justificar por que é aceitável. O perito do outro lado vai justificar por que não é aceitável. O juiz decide.
Quem convencer melhor o juiz, leva. Pode ser questionado na instância superior, caso quem se sentiu prejudicado recorra baseado numa decisão questionável do juiz ao aceitar ou não aceitar a evidência X, Y, Z. Pode refazer o julgamento, considerar, aí, dependendo da seriedade disso, se foi só desconhecimento do juiz, não. Mas se for demonstrado alguma suspeita que o juiz, alguém pagou para o juiz decidir aquilo e não aquilo outro, aí sim, aí a corregedoria entra. Aí, sim, os mecanismos existem, se eles funcionam, é outra coisa. Entendido? Alguma dúvida, por enquanto? Não? Então, ó, a aula de hoje rendeu.